Olá novamente, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho de currículo, tá? Dificuldades com currículo, o que colocar no currículo, o que não colocar no currículo. Falar um pouquinho da evolução também dessa ferramenta, que é o primeiro contato, às vezes, que nós vamos ter com as empresas. Coisas que são corriqueiras, que as pessoas às vezes erram por bobagem. E então vamos lá, né? O currículo, né? Quando eu era na minha juventude ali, você conseguia comprar ele, por exemplo, numa papelaria. Você comprava um modelo de currículo onde você preenchia ele à mão. Com computadores, tecnologia e outras coisas mais, a gente passa a fazer o currículo no Word, né? Só que o nosso primeiro currículo é uma benção, né? Porque a gente às vezes não tem nada, nunca, né, fez curso, que era o meu caso, apenas o ensino médio, nunca trabalhava, nunca tinha trabalhado. Então, você olha para o currículo, só tem o seu nome e seu endereço, né? Ele é bem simples e às vezes dá aquela sensação de putz, né? Currículo fraco e tal. Mas está na busca do primeiro emprego. E o que a gente fazia também? A gente ia muito em Lan House fazer currículo. E na Lan House o pessoal mentia até não querer mais, né? Porque eles pegavam, colocaram um monte de coisa que você não tinha para valorizar o seu currículo. Aí chegava lá na entrevista, pediam para você fazer uma dos itens que estava lá no currículo e você não sabia, né? Então é muito complicado essa situação. Outra coisa que a gente fazia, né, e ainda se faz muito hoje, é panfletar currículo. O que é isso? Eu pego um modelo de currículo, imprimo 50 cópias. Na época que eu procurava dessa forma, eu ia lá no centro, né? Barão e outros lugares. Tinham umas pessoas que ficavam com uma plaquinha. Deixe seu currículo aqui em uma cestinha. Saía entregando para eles, entregava nas agências de emprego. E em 2 horas no máximo já tinha entregado 50 currículos, ia para casa com a cara está, nossa, hoje eu procurei emprego. Mas que tipo de emprego a gente consegue procurando trabalho dessa forma? Geralmente subempregos, aquele que a gente vai trabalhar muito e vai ganhar pouco. Eu não conheço ninguém que tenha conseguido uma grande empresa tenha chamado e fez plano de carreira entregando currículo como panfleto. Não sei se vocês conhecem, de repente vocês têm alguns casos de pessoas que fizeram dessa forma e conseguiram, né? Estão aí trabalhando e estão fazendo plano de carreira, mas eu mesmo não conheço, né? Geralmente algumas áreas específicas que chamam. Pensem aí, que áreas que são essas aí que geralmente chamam quando você entrega currículo que nem panfleto? Porque o ideal é que você faça um currículo para uma vaga. Ou seja, eu quero trabalhar na empresa X. Eu vou elaborar meu currículo e vou deixar ele adaptado a essa vaga. Isso aumenta bastante a chance de eu ser chamado para entrevista, mais do que se eu tiver um currículo igualzinho para tudo e sair entregando que nem panfleto, né? Então entendam esse processo, né? E esse tipo de currículo do Word, eu acredito que de médio a longo prazo pode ser que ele deixe de existir, porque muitas empresas hoje você faz o cadastro pelo próprio site, né, da empresa, ou você preenche uma ficha quando você vai até a empresa. Então algumas coisas estão mudando, via e-mail, etc. A forma de procurar emprego está mudando. Muitas pessoas que eu conheço nessa época de pandemia, por exemplo, estão fazendo entrevistas online, utilizando redes sociais, utilizando câmera, utilizando uma série de outras coisas, né? Recursos de videoconferência. Então muita coisa já está mudando. Se atentem às mudanças. Pode ser que o nosso querido currículo do Word nos próximos anos aí deixe de existir e abra espaço para uma nova maneira de fazer o currículo, tá? Mas agora eu vou falar para vocês dos passos, o que deve ter no currículo, o que não deve ter, quais os pontos específicos que eu não posso fazer de jeito nenhum, né? E a gente conversar um pouquinho aqui algumas dicas de currículo, tá? Então uma coisa importante, o currículo ele é dividido em 5 partes, apenas 5 partes. Às vezes colocar mais que isso pode ser que você está prejudicando o seu currículo. Depende também muito da área na qual você trabalha, tá? Mas eu vou falar dos 5 pontos básicos de um currículo, tá? O primeiro ponto é o cabeçalho e dados pessoais. É nele que vai o seu nome, seus dados de endereço e dados de contato, tá? Uma coisa importante, foto no currículo. Ela só deve ser feita
se solicitado pela empresa. Se não, não é necessário. Então quer dizer que aquela vaga não precisa da foto. A foto, o fator de repente fisionomia, talvez não seja um fator determinante para aquela determinada vaga. Por isso que de repente não é interessante sair colocando foto em tudo quanto é currículo. O currículo só deve ser colocado foto se solicitado pela empresa, tá? Então, antes, a primeira coisa que ia lá no topo do currículo era currículo, né? Você colocava lá, ó, né? E depois seu nome e as outras coisas. Hoje, a grande maioria das pessoas, a primeira coisa que coloca é o seu nome, porque é a primeira coisa que deve ser visto, né? Seu nome, sua idade, endereço. Por que a idade é importante? Porque se a empresa já definiu uma faixa etária para a contratação, você não perde seu tempo, nem a empresa perde o tempo dela. Tá? Por isso que é importante colocar a idade ou data de nascimento ali, porque às vezes para algumas vagas as empresas colocam idades específicas. E se ela tiver já determinado uma idade X, né, ela nem chama, você não perde seu tempo, etc. A empresa também não perde o tempo dela. Por isso que é importante colocar o fator idade ali, tá? Endereço, né? Estado civil, algumas coisas também que é importante essa informação para a empresa. Uma coisa, pessoal, interessante também, cuidado com os erros ortográficos. Porque, por exemplo, eu vou colocar lá a minha nacionalidade. A minha nacionalidade, ela é brasileira, tá? Brasileira. Eu não sou, por quê? Porque a palavra nacionalidade é uma palavra feminina. Então, eu sou brasileiro, certo? Beleza. Mas a minha nacionalidade é brasileira. Aí eu, né, sexo masculino, coloco lá nacionalidade brasileiro. Já errei nessa palavrinha, essa pequena coisa, eu já errei. Tá? É que nem falar, eu sou aprendiz da Espro. Espro é ensino, tá? Ensino é uma palavra masculina, então é o Espro. Então entendam esse pequeno processo aí. Tá. Endereço é importante também colocar para a empresa também definiu já eu quero contratar alguém que seja da zona sul, da zona leste. Então ela deixa especificado também, então é importante colocar. Telefone, geralmente celular é mais fácil a empresa entrar em contato com vocês, então vai ser por ele que ele vai falar com vocês. Porém, né, uma coisa importante é a questão da operadora. Como a gente fala, mas a minha operadora é a operadora X, né? Eu devo colocar? Se a empresa, imagina eu sou a empresa, eu peguei seu currículo, tô lendo o seu currículo, que legal, currículo bacana, tá, putz, mas ele tem TIM. Se fosse dar claro, eu chamaria essa pessoa para trabalhar, não tem sentido, né? O e-mail também de currículo é um e-mail formal, tomem cuidado com isso, que a gente vê algumas pérolas, tá? No e-mail, tá? Então, endereço, CEP, nome, idade, tá? Extremamente importante. O segundo ponto, objetivo. Muita gente não coloca o objetivo, e sem objetivo, o seu currículo fica sem objetividade. Né? O objetivo é a área na qual você quer trabalhar. Muitas pessoas colocam à disposição da empresa, e às vezes isso pode ser um erro, tá? Porque mostra que você não tem um foco. Imagina você você está querendo trabalhar na empresa X ali, você quer correr uma vaga e você não sabe nem o que a empresa faz. Sabendo que hoje é possível você ir para a entrevista, entregar o currículo, já sabendo o que aquela empresa é. Você tem internet que possibilita isso, por exemplo. Alguns anos atrás isso nem era possível, né? Então o objetivo é extremamente importante, porque você não coloca o objetivo, você está dando abertura à empresa a oferecer qualquer cargo, porque você falou à disposição. Às vezes a disposição da empresa não vai ser o que lhe agrada. Então pense nisso, tá? À disposição da empresa eu não acho legal, tá? Então pensem nisso. Terceiro ponto, a formação acadêmica, tá? Eu não estou na faculdade, vou colocar ali a minha escola, a escola que eu trabalho, que eu estudo e de repente, se eu não concluir ainda, né, ensino médio cursando, qual ano, o horário no qual você estuda. Agora, se você já está na faculdade, eu não coloco mais ensino médio completo, porque eu já tenho faculdade, eu já sou graduado. Eu colocando minha faculdade ali, se subentende que eu passei pelo ensino médio. A não ser que eu seja um gênio e pulei essa etapa, né? Então eu coloco a faculdade que eu estudo, o curso que eu faço,
o período que é o curso, o horário, porque às vezes a vaga é para amanhã e você estuda de manhã, às vezes a vaga é à tarde, à noite você estuda à noite. Então é importante colocar também, tá? Então se eu colocar ali os dados escolares, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é as experiências profissionais. Você nunca trabalhou? Você não vai colocar nada. Fica aquele currículo meio assim, fica, não, mas tá normal, você está em busca do seu primeiro emprego. Tá? Porém, se você já trabalhou, você vai colocar da mais atual para mais recente. Tá? Se possível, que essas experiências tenham a ver lá com o seu objetivo profissional. Tá? Então, o nome da empresa, data de entrada, data de saída, se for atual, coloque atual. O cargo no qual você está, e uma pequena descrição das coisas que você realiza naquela empresa. Então, e no máximo 3. Mais que isso, gente, se discute na entrevista, tá? No máximo 3. Eu acho que fica legal. E, por fim, os cursos que você fez, os cursos extracurriculares e outras coisas. E, se possível, que esses cursos tenham a ver com a área que você busca lá no seu objetivo. Também é legal você colocar, se você quiser colocar algumas competências, como eu faço curso de teatro, porque o teatro, sei lá, ele desenvolve uma série de coisas, eu toco um instrumento, as pessoas geralmente também às vezes colocam nessa parte. Então, esse cabeçalho, objetivo, a formação acadêmica, experiências profissionais e os cursos. Fez isso? Acabou. Nem sempre frases motivacionais vai ser interessante de colocar no currículo. Se atentem a isso também, tá? O currículo, uma página às vezes é perfeito, né? Mais que isso, nem sempre o RH vai ler. Depende muito da área, de área para área também, tem as especificidades das áreas. Mas de repente é um currículo muito extenso e a empresa quer algo mais sucinta. Às vezes o currículo de uma página vai ter muito mais chances de ser lido do que um com 3,5 páginas de currículo. Então se atentem a essas pequenas coisas. Lembrando também que existem as especificidades. Espero que tenha ajudado aí, galera. Esses são 5 pontos aí para fazer um currículo bacana, um currículo aí que vai ajudar vocês aí no futuro profissional. E lembre-se, um currículo para uma vaga. Organize o seu currículo e leve na empresa no qual você quer trabalhar. Tá? Panfletar currículo pode ser um caminho quando você está precisando de qualquer coisa em urgência. Eu entendo que pode ser que aconteça isso. Mas se possível você tiver como um currículo para uma vaga, porque você consegue organizar o seu currículo para que ela se torne interessante. Só mais 2 para finalizar, mais 2 dicas de currículo. Primeiro, tome cuidado com os erros ortográficos. Confira. Se tem dúvida, pede para alguém conferir. Segundo, nunca minta em currículo. Quando você vai colocar um curso, você vai colocar o curso, a escola no qual você estudou, a carga horária e o grau, a carga de horas que teve e o grau de conhecimento. Se você não sabe, não coloca. Aquele verbo to be que a gente aprende na escola não é curso de inglês. Tá? Aí você fala que sabe inglês, chega lá na entrevista, o cara chega falando inglês com você, você não vai saber fazer. Tá? Tem o Excel avançado, né? Mente lá. Chega na entrevista, você sabe fazer Excel? Sei, então, faz essa planilha aqui pra mim. Se você não souber, você está queimando as suas fichas ali naquele momento. Nunca minta em currículo e tenha cuidado com os erros de ortografia. Beleza? É isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Até daqui a pouco.